noite, meu irmão, minha irmã. É uma alegria ter você conosco nessa noite. Hoje eu faço essa abertura da minha casa, mas com muita reverência no coração, com muita alegria de poder estar entrando também dentro da tua casa e juntos nós podemos cultuarmos a Deus. Vamos orar, vamos pedir para que Deus nos abençoe nessa noite, para que Ele possa falar conosco, para que cada cântico, cada palavra, a palavra pregada, os testemunhos, tudo que for falado, feito e visto hoje possa realmente redundar em louvor, engrandecimento para o nome do Senhor. Vamos então orar, vamos pedir para Deus nos abençoar nessa noite. Pai, nós queremos nos colocar diante do Senhor, ó Deus, e pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja conosco nessa noite, que o Senhor fale conosco, que o Senhor abençoe esse culto, que o Senhor possa estar com cada irmão, cada irmã, onde quer que estiverem nessa hora, que Teu Santo Espírito possa estar conosco, Deus. Que Teu Santo Espírito nos purifique, que Ele nos perdoe, que Ele nos restaure e que em nome de Jesus nós sejamos abençoados pelo Senhor e pela Tua presença. É isso que nós te pedimos, ó Pai, confiando na Tua graça e misericórdia. Amém. Vamos louvar a Deus, vamos cantar o Senhor. Esse primeiro cântico fala para a gente confiar no poder do amor de Deus. Na verdade, uma declaração, daquilo que acontece quando a gente confia nesse amor. O segundo cântico fala sobre o Rei da Glória, aquele que nos deixa maravilhados, aquele que nos deixa extasiados por tudo que Ele fez, pelo perdão que Ele nos dá. Então vamos louvar a Deus com muita alegria no nosso coração nessa hora. Senhor, eis-nos aqui. Nós sabemos que com todas as nossas fraquezas, sabemos que todas elas podem ser vencidas no poder do Teu amor, Pai. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser.
contigo voarei no poder do teu amor. Jesus, nós cantamos porque somos vivos para te adorar, Pai. Sobre o pecado, o seu amor é poderoso. O Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Nós somos vivos para te adorar, Senhor. Nós cantamos. Estenda as mãos ao dom dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Quem tem justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, é dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Vamos declarar que Ele é digno. Digno é o poder de Deus, digno é o poder que a morte venceu, digno é o poder de Deus, digno é o poder que a morte Declare. venceu, Ele é digno. Toda a nação, declare que Ele é digno. que a morte venceu, digno é o poder de Deus, digno é o poder que a morte venceu. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Amém. Esse próximo cântico que a gente vai entoar nessa hora, ele nos lembra uma passagem do Evangelho de João, que diz o seguinte:
João capítulo 1, a partir do verso 5. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse próximo cântico diz: brilha Jesus, e esparrama essa luz para todo mundo. Vamos então, com muita alegria no nosso coração, continuarmos louvando a Deus entoando esse próximo cântico. Aleluia, nossas vidas entregamos para seguir seus passos, Senhor. A Ti nos rendemos, porque só Tu tens poder para salvar. Perdão e
Mais uma vez, boa noite para você, meu irmão, minha irmã. Essa noite nós vamos caminhar para o último sermão da nossa série, Antes de Partir. É uma série baseada no último discurso que Jesus faz aos seus discípulos e que está registrado no Evangelho de João, do capítulo 13 ao capítulo 17. Essa série de mensagens ela foi planejada com vistas a reforçar o nosso processo de discipulado. O processo de discipulado que nós temos desenvolvido na igreja ao longo dos 2 últimos anos. Esse processo oferece um caminho para você que está chegando na nossa igreja. O primeiro passo é aquilo que a gente chama de olhar para os lados, conectar as pessoas que estão à nossa volta a essa família da fé que é a comunidade cristã. O segundo passo é olhar para cima. Tem a ver com a gente olhar para Deus, né? É aquilo que a gente faz quando nós nos reunimos para cultuarmos, para glorificarmos a Deus, para orarmos, para, enfim, mantermos esse momento de comunidade que se reúne em torno do Criador. O terceiro momento foi aquilo que nós vimos semana passada, olhar para dentro. Tem a ver com o amadurecimento do cristão, né? Nosso amadurecimento tanto espiritual quanto emocional. Isso acontece nos grupos pequenos, quando nós temos a chance de trocarmos, né, experiência, de trocarmos os dons, né, as orações, enfim, tudo aquilo que a comunhão cristã oferece para a gente, que leva a gente até o crescimento, ao amadurecimento. E nessa noite nós vamos olhar para o último item, que é o olhe para fora, olhar para fora. Isso tem a ver com a nossa missão, que é essa missão que não somente essa missão do missionário que está lá longe, que está lá na China, na Índia, né, ou em outro país distante, mas essa missão que todo cristão é chamado a desempenhar dentro dos seus relacionamentos, dentro do seu círculo de amizade, compartilhando e testemunhando a respeito daquilo que Jesus tem feito por nós. Nesse sentido, o nosso processo de discipulado diz que o último objetivo então, da nossa igreja é inspirar ações de justiça generosa na cidade de Assis e a partir dela no mundo. Nós entendemos que o reino de Deus é um reino de justiça. E quando nós atuamos, né, em prol da justiça, quando nós inspiramos as pessoas a se engajarem conosco nessa busca da justiça, que é uma das marcas do reino de Deus, né, nós entendemos que nós, de certa forma, nós cumprimos a missão caminhando dentro do mesmo caminho que Jesus caminhou. Quando ele disse que o evangelho estava sendo pregado, aqueles que estavam aflitos, aqueles que estavam presos, cativos, os surdos estavam sendo curados, os aleijados, enfim, os pobres ouviam a respeito do reino de Deus, né? Então, toda essa busca de Jesus por justiça fazia parte da proclamação do Evangelho e era uma das fontes, então, do testemunho e da missão de Jesus. Nesse sentido, então, meus irmãos, eu convido você a abrir a tua Bíblia em João capítulo 17 e nós vamos ler do verso 6 ao verso 21. João 17, de 6 a 21. Diz assim a palavra do Senhor. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora, eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome,
o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Essa é a palavra de Deus. Meu objetivo nessa noite, meus irmãos, é ajudar você a entender bem, em primeiro lugar, o que Jesus espera de nós. Em segundo lugar, o que o preocupa, o que preocupa Jesus. Em terceiro lugar, o que possibilita o nosso sucesso. Se você entender esses 3 itens, eu creio que você vai entender bem qual é a nossa missão quanto discípulos de Jesus. Então, em primeiro lugar, o que Jesus espera de nós? A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que nessa oração Jesus ele se coloca, em primeiro lugar, como o novo Moisés que liberta o povo de Deus. E em segundo lugar, ele também se coloca como o próprio Deus que caminha com o seu povo realizando essa libertação. Então, como assim Jesus é o novo Moisés? Observe que no versículo 6, Jesus diz que ele revelou o nome de Deus àqueles que pertenciam a Deus, ou seja, ao povo de Deus. Ele diz, eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste, eles eram teus. Acontece, meus irmãos, que foi exatamente isso que Moisés fez quando ele libertou o povo do Egito. Ele revelou o nome de Deus. Tanto é que quando Deus vocaciona Moisés, falando com ele na sarça ardente, você pode ler isso lá em Êxodo capítulo 3, do verso 13 ao 15, Moisés pergunta para Deus, quando eu chegar diante dos israelitas, e quem são os israelitas? São aqueles que pertenciam a Deus, o povo de Deus. E lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês. Eu quero frisar essa palavra enviou, porque é uma palavra que Jesus usa toda hora dentro dessa oração dele. E eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Isso está lá em Êxodo capítulo 3, verso 13. A resposta de Deus é o seguinte, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Êxodo 3, 14. Ou seja, a credencial de Moisés, aquilo que garantia que Moisés de fato tinha sido enviado por Deus para poder libertar o povo, era o fato de que ele conhecia o nome de Deus. E ele estava lá para revelar esse nome para o povo. Porque na antiguidade, essa ideia de conhecer o nome da pessoa significava você conhecer o segredo ou, sei lá, o mistério, né? Aquilo que havia de mais íntimo, de mais singular na vida dessa pessoa. E de certa forma eles também acreditavam que o nome estava ligado ao destino da pessoa, à sorte da pessoa. Tanto é que, por exemplo, você tem Jacó, né, que quando ele nasce agarrado no calcanhar do irmão dele, Esaú, ele recebe o nome de Jacó, que significa calcanhar. E dentro do semitismo, né, dentro dessa... o jeito de falar do hebreu, né, do judeu antigo, essa ideia de calcanhar, de você... tá no calcanhar de alguém, né? Tinha a ideia de perseguição, de traição, de enganação,
entendeu? Então o calcanhar era a pessoa que estava agarrada no calcanhar de outro, era uma pessoa que você não podia confiar, alguém que traía os outros. E de certa forma, essa foi a sorte de Jacó. Foi isso que ele viveu ao longo de toda a vida dele. Mas quando ele tem um encontro com Deus, o que acontece? Deus muda o nome dele. E o pedido de Jacó é: muda a minha sorte, né? Muda o meu destino. E aí Deus muda o nome dele para Israel, né? Aquele que luta com Deus e prevalece, ou o príncipe de Deus. Por isso que conhecer o nome de Deus significava você saber o seguinte: quem era esse Deus? O que você podia esperar desse Deus? Qual era o caráter dele? E é nesse sentido, a resposta que Deus dá para Moisés, ela é extremamente desconfortante. Por quê? Porque o nome que Deus apresenta para Moisés, que no hebraico é Yavé, eu sou o que sou, ele não nos diz quase nada, né? Ele faz a gente continuar diante do mistério. Porque o que esse nome nos diz é que Deus não pode ser comparado a nada. Eu sou o que sou, ou seja, não tem nenhuma comparação, né? Eu sou único, eu sou o que sou. Eu não posso ser comparado com nenhum outro Deus, com nenhuma outra coisa criada. Deus não cabe dentro do nosso entendimento. Então assim, não adianta eu tentar explicar aquilo que eu sou, porque vocês não vão entender, porque eu sou único, né? E além disso, Deus não tem nem começo nem fim, porque eu sou o que sou significa isso, né? Ele não tem uma existência, né? Assim, é interessante, tem um teólogo chamado Paul Tillich, que ele tem uma frase dele muito famosa que ele diz o seguinte: Deus não existe, Ele é. Deus não existe, Ele é. Por quê? Paul Tillich vai explicar o seguinte pra gente: para algo existir, depende de 3 coisas. Em primeiro lugar, precisa ser criado. As coisas só existem quando elas são criadas. Em segundo lugar, precisa ser entendido. As coisas só existem quando a gente consegue discernir elas, entender elas. E em terceiro lugar, precisa ter um fim. Tudo que é criado, tudo que tem um começo, tem que ter um final também. E Deus não se encaixa em nenhuma dessas 3 categorias. Ele não foi criado, ele não pode ser entendido e ele não tem um fim. Por isso Deus não existe, Ele é. E eu acho que é isso que significa esse nome, eu sou o que sou, né? Esse Deus que simplesmente é. Esse Deus que a gente só entende essa dinâmica quando a gente fala dele, aquele que é. Ou seja, é o Deus que ia libertar os israelitas, era aquele Deus que é totalmente outro, todo diferente, né? Sem comparação com os deuses do Egito ou das outras nações, né? E é esse o Deus que Jesus revela. Mas tem um detalhe: Jesus, ele não somente dá a conhecer quem é esse Deus, como ele próprio é o Deus que é conhecido, que se faz conhecido. É por isso que no verso 11 ele vai dizer o seguinte: protege-os em teu nome, o nome que me deste. Jesus disse que o Deus Pai deu o nome dele para Jesus. Jesus recebeu o mesmo nome que o Pai. Isso significa dizer que Jesus ele tinha o mesmo caráter do Pai, a mesma forma de pensar, a mesma identidade do Pai, né? É por isso que no Evangelho de João, Jesus se autodenomina como eu sou. Toda hora Jesus fala ao longo do Evangelho: eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição. E tanto isso é verdade que Jesus ele tem um embate com os líderes, né, judeus, falando a respeito de Abraão, e Jesus diz para eles que Abraão viu Jesus e se alegrou com ele. E aí os judeus respondem: mas você não tem nem 50 anos de idade e diz que Abraão te viu? E aí a resposta de Jesus para eles é a seguinte: antes de Abraão nascer, eu sou. E aí o texto fala para a gente que quando eles escutam isso, as autoridades, eles pegaram pedras para apedrejar Jesus por blasfêmia.
porque ele estava se fazendo igual a Deus. Ou seja, Jesus ele mostra que ele não simplesmente é o novo Moisés, o novo intermediário entre Deus e o povo. Ele é o próprio Deus, em carne e osso, caminhando com o povo e libertando o povo, né? É isso que Jesus quer dizer dentro desse discurso, quando o André pede para que Jesus mostre o Pai, e Jesus responde para ele: André, há tanto tempo que eu estou com vocês e você pergunta, pede para eu mostrar o Pai. Jesus fala: quem vê a mim, vê o Pai. Se você quiser saber quem é o Pai, se você quiser saber quem é Deus, esse Deus que é totalmente outro, que é santo, né? que é incognoscível, ou seja, que a gente não consegue entender ele, a gente não consegue classificar ele, a gente não consegue colocar ele dentro das nossas caixas, né? Dentro das nossas comparações. Se você quiser saber quem é esse Deus misterioso, olhe para Jesus. Jesus é a perfeita revelação de Deus. Ele próprio é a libertação. Ele próprio é a salvação. Ele próprio é a reconciliação e a restauração de todas as coisas. E foi por isso que ele veio ao mundo. Foi por isso que Jesus foi enviado por Deus ao mundo. Para quê? Para poder tornar Deus conhecido. Essa era a missão de Jesus, tornar Deus conhecido. Para quê? Para que todos sejam um. Verso 21 diz isso. Para que todos sejam reunidos numa única família. Tal como Moisés, quando liberta o povo de Israel, os descendentes de Abraão, ele junta todos numa única família. Jesus resgata a gente também desse mundo que nos oprime, esse mundo que nos escraviza, para que nós possamos sermos um. Só tem um detalhe. Da mesma forma que o Pai enviou Jesus ao mundo para poder cumprir a missão, o verso 18 vai dizer para a gente que agora Jesus ele envia seus discípulos. Para quê? Para eles poderem continuar de onde ele parou. E não somente os 12, mas todos aqueles que creram em Jesus por conta da mensagem dos 12. E isso inclui a gente também. Nós somos os responsáveis em darmos continuidade à missão de Jesus. A missão de fazer conhecido quem é Deus. E assim, libertar e salvar aqueles que pertencem a Deus e que estão oprimidos pelo mundo. É isso que Jesus espera de nós. Essa é a expectativa dele sobre cada um dos seus discípulos. Essa não é uma responsabilidade apenas daqueles que são ministros ordenados, que são missionários, evangelistas profissionais, né, que dedicam a vida completamente a isso. Não. Cada crente, cada discípulo tem sobre os seus ombros a responsabilidade de fazer Deus conhecido entre as nações. O reverendo Matias Quintela de Souza, que o ano passado esteve conosco, né, dando um curso sobre grupos pequenos, no livro que ele escreveu chamado Cortina Rasgada, ele diz o seguinte, abre aspas: Israel, o povo da antiga aliança, ao apegar-se ao privilégio da eleição, esqueceu a responsabilidade da missão. No confronto com os judeus, Jesus afirmou que são filhos de Abraão, eleição, os que praticam as obras de Abraão, missão. Mas eu sei e você sabe que nem sempre a igreja vive dessa forma. E isso leva a gente ao segundo ponto. O que preocupa Jesus? O que preocupa Jesus? Esse é o nosso segundo ponto. Jesus é claro em declarar que o mundo seria hostil aos seus seguidores. Verso 14 ele fala: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Segundo os comentaristas bíblicos, a palavra mundo, que aparece várias vezes dentro do Evangelho e com vários significados diferentes, nesse caso específico ela significa as pessoas e as estruturas sociais que se opõem a Deus. Então é tudo aquilo que é contrário a Deus. Da mesma forma que, por exemplo, dentro da história do Êxodo, o faraó do Egito e na verdade todo o país, né, ali do Egito, a estrutura social dele se opunha a Deus, da mesma forma
o mundo seria então essas estruturas sociais e as pessoas também que se opunham a Jesus. Você pode pensar, por exemplo, no rei Herodes, em Pilatos, as estruturas como os fariseus, o sinédrio, né, que eram as lideranças religiosas da época, todos eles se opuseram a Jesus. E Jesus enfrentou tudo isso, mas agora ele está voltando para o Pai. E ele sabia que os discípulos também enfrentariam oposição. Por isso ele roga ao Pai que o Pai nos proteja, versos 11 e 12. Mas, nas entrelinhas, né, dessa oração de Jesus, ele também, de certa forma, pede para que o Pai nos livre de 2 perigos. O primeiro perigo é a tentação da gente fugir do mundo. Com toda essa hostilidade, com toda a perseguição, nós somos tentados a fugirmos dessa sociedade que vive a partir de valores contrários à vontade de Deus. E a tentação é que nós montemos comunidades sectárias, separatistas, a fim da gente se refugiar. É igual aquele cântico que eu cantava quando era criança dentro da igreja, né? Somos um pequeno povo muito feliz. E a gente, então, muitas vezes quer viver como esse pequeno povo muito feliz, que está separado do mundo. Mas Jesus não queria que seus seguidores se afastassem do mundo. Por isso que ele pede para Deus: não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. E ao longo da história da igreja, sempre existiu a tentação de que os fiéis criassem comunidades separadas para poder se protegerem dessa ação maligna, né? Você pode pensar nos mosteiros medievais da Igreja Católica, você pode pensar nos Amishes e os Quakers, né, dos Estados Unidos, protestante. Se bem que o grande perigo não está nem no cristianismo monástico, seja ele católico, protestante ou ortodoxo. Até porque o monasticismo ele teve um valor muito grande, né, ao longo da história da igreja e, de certa forma, ele influenciou bastante a sociedade. O maior perigo está na postura que a gente acaba assumindo quando a gente vive uma espiritualidade que é uma espiritualidade de fuga, ou então de analgésico, né? Por exemplo, nas igrejas tradicionais é muito comum essa fuga para o céu. A gente adora vir para a igreja para ficar cantando os hinos do céu, entendeu? Além do céu azul foi Jesus, né? Ou aquele outro lá da linda pátria estou bem longe, vem me buscar, né? Fala assim, passarinhos, belas flores, querem me... querem me distrair, a ideia é mais ou menos essa, né? Ó vãos terrestres esplendores, de longe enxergo o lar. Ou seja, como se a natureza, como se o mundo criado desviasse a nossa atenção do céu. E aí a gente fica então sonhando com o céu e a gente foge do mundo. Outra forma disso acontecer é mais comum nas igrejas pentecostais e nas tradicionais também que escolhem viver a partir dos eventos, né? Que é a ideia do efeito analgésico que a gente tem quando a gente está dentro de uma catarse. Então, na igreja pentecostal, muitas vezes o culto, ele é o momento de você fugir do mundo, sabe? De você encontrar um refúgio, né? Os nossos irmãos pentecostais começam a falar que eles entram no mistério, né? Ou seja, é quase como se o céu baixasse na terra na hora do culto. Então a gente usa isso daí para poder escapar, né? E não é isso que Jesus quer, entendeu? Agora, a segunda tentação é da gente se tornar igual ao mundo. E a gente cai nessa tentação quando na tentativa de nós sermos aceitos pelo mundo, de nós sermos aceitos pelas pessoas, pela opinião pública, nós deixamos de ser diferentes do mundo, nós deixamos de sermos uma contracultura, né? Muitas vezes, sem perceber, nós adotamos o estilo de vida, os valores, as narrativas, a forma de pensar que pertence ao mundo e não ao reino de Deus. É isso que Paulo quer dizer quando, por exemplo, ele orienta a igreja lá na carta aos Romanos: não vos conformeis com este século,
Ou então não vos conformeis com essa era, né? É a mesma ideia. Você não se conformar com o mundo, você não tomar a forma do mundo. Você não se adaptar aos padrões do mundo. Esse mundo que está contrário a Deus. A Bíblia Mensagem traduz essa parte da oração de João 17 da seguinte forma: o mundo mau os odiou por causa disso, porque eles não adotaram o estilo de vida do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são mais orientados pelo mundo, assim como eu também não sou. Todavia, a gente sabe que muitas vezes nós adotamos o estilo de vida do mundo, principalmente quando a nossa espiritualidade ela é uma espiritualidade fragmentada, quando ela não é integral, quando ela não é holística, né? Quando ela não está assim, tomando conta de toda a nossa vida. Isso acontece quando você vive a tua espiritualidade restrita ao culto de domingo, de preferência dentro do templo, né? E aí a gente sai do templo e Deus continua guardadinho lá dentro do templo. Mas Deus não tem nenhuma influência no que acontece conosco de segunda a sábado. Deus se torna um acessório, um apêndice, algo que fica anexado à periferia da nossa vida. É como se Deus não tivesse nada a ver com aquilo que acontece no nosso trabalho, na nossa carreira, na nossa vida profissional, nos estudos, na escola, na faculdade, no namoro, no casamento, no relacionamento dos pais com os filhos, na vida de solteiro tua, na forma que você consome, no lixo que você produz, no impacto que você gera no meio ambiente, a sua sexualidade, a sua diversão, a sua política. Tudo isso fica afastado de Deus. E aliás, eu queria aproveitar para falar um pouquinho dessa ideia da política, hoje, né, que é um domingo de eleição, porque a gente está muito polarizado em cima desse tema. E eu confesso que eu tenho visto muita coisa que tem me deixado triste, sabe? E assim, para mim o grande problema é a superficialidade que a gente discute, que a gente trata esse tema. Sabe por quê? Porque as pessoas elas não estudam, elas não pesquisam. Irmãos, eu tenho visto que muitas vezes a gente fala de coisa que a gente pegou a informação do WhatsApp, do Facebook, né? E que a gente sabe assim que é carregado de fake news. Nós sabemos que, por exemplo, o Facebook ele retira quase todo dia mensagem falsa que é divulgada por robô. E quando a gente fala que a mensagem é divulgada por robô, o pessoal mais velho, né, não consegue entender, fica imaginando aqueles robozinhos, né, tipo com forma humana, né? E não é isso. O robô é um computador, na verdade, que fica soltando mensagem pré-programada para poder influenciar as pessoas. E aí a gente não se informa em fontes confiáveis, né? E vai comprando essas narrativas falsas que são pré-fabricadas. Por exemplo, eu estou cansado de ver as pessoas achando que a esquerda é o mal encarnado, é o demônio, e a direita é a salvação do mundo, né? A direita é cristã. Isso é um reducionismo tão grande, meus irmãos, que lembra aquela brincadeira que eu fazia quando eu era criança de polícia e ladrão. E assim, a verdade é que tanto a esquerda quanto a direita tem coisas boas e tem coisas ruins. Tá cheio de político de direita que usa o nome de Deus, que pousa, né, para foto com a Bíblia na mão, que recebe oração de pastor, mas que as obras, as atitudes mais parecem com o anticristo do que com o espírito do evangelho. E aí a gente acaba coando o mosquito e engolindo o camelo por conta dessa incapacidade de trazer o evangelho e a presença de Deus para a vida pública. A gente acha então que a esquerda é sinônimo de comunismo, né? A direita é sinônimo de cristianismo. A gente vai comprando essas ideias. E só para deixar bem claro, hein, eu não estou defendendo a esquerda. Até porque vocês já sabem, né? Os evangélicos estão cansados de saber dos problemas da esquerda.
O grande problema que eu vejo é que a gente comprou esse pacote da direita como a grande salvadora, que para mim mais parece que a gente na verdade está aliado, se fosse nos tempos de Jesus, né, ao poder do império, está aliado, querendo virar amigo de César, achando que Deus vai abençoar essa união. Então, pelo amor de Deus, pare com isso. Sabe? Pare de divulgar qualquer coisa que você recebe no WhatsApp, porque está escrito no WhatsApp não quer dizer que é verdade, meu irmão, minha irmã. Sabe? Eu vou até ser talvez um pouco grosseiro, mas para você entender bem, não seja um crente idiota. Sabe? Não seja um crente ingênuo, entendeu? Pense, reflita, medite, questione. Jesus falou o seguinte: pelos frutos vocês os conhecereis. Não se conforme com esse mundo, sabe? Agora, como é que a gente pode estar dentro do mundo, sermos enviados ao mundo e não tomarmos a forma do mundo e nem nos isolarmos do mundo? Isso leva a gente ao terceiro e último ponto dessa noite. O que possibilita o nosso sucesso? O que possibilita o nosso sucesso? Esse é o terceiro ponto. Para você estar no mundo sem ser do mundo, é necessário que duas forças opostas provoquem uma espécie de colisão em nossa vida, né? E nessa colisão tem uma força que vai dizer para a gente o seguinte: você precisa estar no mundo, e ela empurra a gente para dentro do mundo. E aí vai ter uma outra força agindo contra, que vai dizer: você precisa estar fora do mundo, você não pode ser igual ao mundo. E ela vai empurrar a gente então para fora. E é necessário que essas duas forças elas estejam agindo juntas. Por quê? Porque quando uma dessas forças ela é eliminada, ou então quando ela é maior do que a outra, a gente acaba caindo em uma dessas tentações, dessas duas tentações que eu acabei de falar para vocês. Que é ou a gente fugir do mundo ou a gente ser igual ao mundo. Se você não tem as duas coisas ali, né, empurrando, a gente não consegue chegar no equilíbrio. E o equilíbrio ele é dinâmico, ele não é estático, né? Ele é esse equilíbrio que se movimenta, né? Às vezes a gente está mais perto do mundo, a gente está mais fora do mundo, mas a gente vai, né, deixando com que essas duas forças elas coexistam. Para quê? Para que haja equilíbrio. E nesse sentido, então, a primeira força que diz que a gente precisa estar dentro do mundo, que vai empurrar a gente para o mundo, é aquilo que eu vou chamar de a força da encarnação da palavra. A força da encarnação da palavra. Onde é que aparece isso no texto? O verso 14, Jesus fala o seguinte: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Se você ler com atenção toda essa passagem, você vai perceber que ela quase que ecoa aquilo que é conhecido para a gente como o prólogo do Evangelho de João, ou seja, aquele comecinho do Evangelho de João. João 1, capítulo 1. No princípio era o verbo, no princípio era a palavra, no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Essa palavra, logos, é a palavra que as nossas Bíblias traduzem como o verbo ou a palavra, e é a mesma palavra que é usada em toda essa oração para falar que a Bíblia aqui que eu li traduziu como a palavra, né? É isso que Jesus fala: eu dei-lhes a tua palavra, eu dei-lhes o teu logos. E então quando a gente para e pensa nessa parte da oração, comparando com o começo do Evangelho, a gente percebe o seguinte, que Jesus é a palavra eterna que Deus deu para o mundo. É o que diz lá no comecinho de João. Jesus é o verbo, é a palavra que criou tudo, né? E que sustenta tudo. E essa palavra ela veio para o mundo que foi feito por ela, para ela e através dela, mas o mundo não a reconheceu. Ele veio como uma luz para poder afastar a escuridão, mas as pessoas rejeitaram a luz porque as suas obras eram más e elas preferiram as trevas. Ele veio para os seus, mas os seus
não o receberam. Ou seja, a mesma rejeição que Jesus, o Logos de Deus, ele viveu quando ele se encarnou, quando ele entrou no mundo, nós experimentamos. É isso que Jesus está falando nesse versículo 14. Porque Jesus é a palavra, porque ele é o Logos que se fez carne e habitou entre nós. Esse é o princípio da encarnação. O Logos, a palavra se fez carne, ele habitou entre nós. Ele assumiu a nossa natureza, a natureza humana, com toda a sua fraqueza. Ou seja, você se encarnar significa você aceitar a tua condição de ser humano que é barro, ser humano que é pó da terra, ser humano que é humus, né, que é solo. A palavra humus é a mesma que dá origem à palavra humano. Ou seja, nós viemos do pó da terra, nós somos essa coisa que se quebra, essa coisa que se parte. A encarnação faz a comunidade dos discípulos de Jesus se envolver com o mundo. Esse mundo que, com todas as suas mazelas, com toda a pobreza que existe, com toda a injustiça, com toda a rejeição que existe. Para quê? Para que através de nossas palavras, dos nossos atos, o reino de Deus seja visto e percebido. Mesmo que isso signifique para nós rejeição e perseguição. Por outro lado, a força que diz que a gente precisa estar fora do mundo, que a gente precisa se afastar do mundo, é aquilo que eu vou chamar de a força da santificação da palavra. O verso 17, Jesus fala o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E aí no verso 19 ele fala: em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Na Bíblia, meus irmãos, aquilo que é santo é algo que foi separado do uso comum, do uso ordinário, do cotidiano, e foi dedicado para o uso exclusivo de Deus. Ou seja, à medida que a palavra ela entra na nossa mente, que ela entra no nosso coração e que ela conduz a gente até a verdade, isso precisa fazer de nós pessoas diferentes, pessoas que não vivem como o restante do mundo, esse mundo que está desconectado de Deus. Isso não significa que para viver uma vida santa, você precisa viver como um clérigo ou como um religioso profissional, um pastor, um missionário, no nosso caso, né? A questão é como você encarna o senhorio de Jesus no seu trabalho, nos seus negócios, na vida acadêmica, no lar, etc. Né? Por exemplo, como é que um homem que é discípulo de Jesus, que é santificado pela verdade, que atua no ramo empresarial, como é que ele pode ser fiel aos princípios do reino de Deus dentro de um mundo ali que é motivado pelo lucro? Como é que um policial que é santificado pela verdade pode ser fiel ao reino de Deus quando ele está atuando dentro de uma organização que é marcada por uma cultura de violência? Como é que um advogado que é santificado pela verdade, ele pode ser verdadeiro dentro de um segmento que é todo estruturado e sustentado pela mentira? E isso também não quer dizer que o empresário ele só pode fazer negócio com outro empresário cristão. Eu não estou querendo dizer que o policial que está no meio de um tiroteio, né, no meio de uma ocorrência, e que está correndo ali risco de vida, que ele tem que se recusar a atirar também no bandido, não é isso. Mas com certeza, meus irmãos, se a gente levar a sério o nosso chamado para sermos pessoas separadas, isso vai levar a gente inevitavelmente ao sofrimento. Porque Jesus chama a gente a tomar a nossa cruz e seguir Ele. Jesus mesmo falou: se me perseguiram, também vão perseguir vocês. Mas, se eles obedeceram às minhas palavras, também obedecerão às palavras de vocês. É a palavra, então, você percebe, que mantém o equilíbrio. Ora enviando a gente para o mundo, ora tirando a gente do mundo, ora levando a gente para a encarnação, ora retirando a gente através da santificação. A palavra, na verdade, é o próprio Senhor Jesus.
Ele é a palavra encarnada, né? Ele é tanto o objeto da missão, a palavra que a gente precisa entregar, a gente precisa falar de Jesus, testemunhar de Jesus, como Ele mesmo é o cumprimento da missão. A missão só foi cumprida porque Ele é a palavra que se entregou por nós. Irmãos, é exatamente essa colisão que garante o nosso sucesso no objetivo que a gente tem de olhar para fora. E, sinceramente, meus irmãos, esse provavelmente é o meu último sermão, né? E eu queria muito que você guardasse isso no teu coração. Que a primeira IPI de Assis, ela possa sempre estar olhando para fora. Sempre estar olhando para as pessoas que estão longe dessa comunidade do povo de Deus. Para a gente poder ter amor, para a gente poder ter carinho por essas pessoas, para a gente poder olhar para fora, se compadecer delas e fazer a nossa parte. Sabe por quê? Porque tem um teólogo que ele fala o seguinte: não há participação em Cristo sem participação na sua missão. Você não consegue fazer parte de Cristo se você não participar da missão dele. E eu louvo a Deus porque ao longo desses 4 anos eu pude ver que a palavra que Deus me deu para poder ser pregada, alguns irmãos entenderam essa ideia de olhar para fora e compartilharam, testemunharam aquilo que Jesus estava fazendo na vida deles com outros irmãos. E o resultado disso, maravilhoso que a gente tem, é que esses irmãos que você vai ver agora no próximo vídeo, são irmãos que ao longo desses últimos 4 anos que eu estou à frente da igreja, eles se achegaram até a nossa comunidade, eles ouviram o Evangelho, eles entenderam aquilo que Jesus fez por eles quando Ele se encarnou, quando Ele veio para esse mundo, quando Ele morreu a nossa morte, ressuscitou para nos dar uma nova vida e em breve Ele voltará, né, para levar a gente para junto do Pai. E Ele está restaurando todas as coisas, Ele está recriando o mundo, né? Ele está realmente como a palavra encarnada que criou o mundo no começo, Ele está criando um novo céu, uma nova terra. Esses irmãos entenderam isso. E eu louvo a Deus de poder apresentar esses frutos para Deus, para a glória de Deus. E você vai ouvir agora um pouquinho do testemunho do que Deus fez na vida de alguns irmãos. Tem vários outros também que estão nesse processo, né? Mas esses que você vai ver, eles aceitaram, né, fazer parte da nossa comunidade. No último dia 31 de outubro, né, o dia da reforma, eles foram batizados por mim, por alguns irmãos do conselho, as famílias que estavam presentes, e você vai poder ver o batismo deles, né? A gente vai poder compartilhar do batismo deles no próximo domingo, que vai ser o aniversário da nossa igreja. Mas hoje você vai ter uma prévia para poder conhecer um pouquinho desses irmãos e para entender o que esse olhar para fora provoca quando a gente de fato cumpre essa missão e a gente leva essa palavra para aqueles que ainda não fazem parte da comunidade, né? E esses irmãos são aqueles que estão sendo recebidos na nossa comunidade, porque alguém olhou para fora e compartilhou. E a minha oração é para que cada um de vocês continue compartilhando o Evangelho. E que assim Deus abençoe a nossa igreja. Que Ele faça a nossa igreja crescer, prosperar, para a honra e para a glória dEle. Amém. Olá, eu sou a Ana Luísa e eu vim aqui contar um pouquinho como está sendo a minha caminhada com Deus através da primeira IPI de Assis. E, primeiramente, conhecer Deus foi algo que me fez perceber o maior sentido para minha vida. E essa relação minha com Ele se fortaleceu muito com a primeira IPI de Assis, porque foi quando um compromisso se estabeleceu.
E tanto é que ao começar a frequentá-la, meu sentimento era muito mais de curiosidade. E era meu primeiro contato com o protestantismo. Mas com o progresso da minha caminhada, eu pude conhecer melhor Deus, conversar melhor com Ele e também compreender que tudo nessa vida, tudo nesse mundo, tem íntima relação com Deus e íntima relação com o sacrifício de Jesus. E, bom, a diferença que eu percebo entre a minha vida antes e agora é que hoje eu tenho um maior compromisso com Deus, no sentido de que meu contato com Ele não é mais uma coisa que eu percebo que eu tenho um sentimento de curiosidade ou de obrigação, e sim é um compromisso bom que eu quero manter pra minha vida. E por fim, Jesus... Boa noite, irmãos. Agora mais ainda irmãos, né? Pois finalmente eu terminei o curso de novos membros, né? Mais da metade do curso foi online. Porém, a intimidade com Deus e o aprendizado do Evangelho foi aumentando a cada domingo de manhã, de uma forma bem espontânea, com o grupo. E agora sim, mais do que nunca, de corpo e alma, agradeço ao pastor Jota e a todos do grupo pelo ensinamento que compartilhamos juntos. Obrigado. Boa noite, irmãos. Hoje eu vou falar sobre a minha caminhada com Deus, minha experiência que eu tive com Ele e a diferença que Ele faz na minha vida até hoje. Quando eu conheci Jesus, foi algo diferente, que eu nunca tinha sentido antes, e fez uma grande diferença na minha vida porque eu tinha um pilar, alguma coisa que eu pudesse me espelhar e seguir. Além disso, eu consegui ver que tudo estava mais claro. Foi como se eu tivesse aberto a porta de um quarto que estava muito iluminado. Eu conseguia sentir o que era o coração arder, por exemplo, quando a gente via um culto, ou quando eu ouvi um louvor na igreja tocando, coisa que eu nunca tinha sentido antes. Eu fazia parte daquilo. Para mim, Jesus é um amigo que eu posso contar com Ele a toda hora, a todo instante, em todas as situações, porque Ele tá lá, para mim, para você. E para mim Ele é um grande amigo, o melhor amigo. Conhecer Deus através da IPI e através da palavra do pastor João Paulo foi uma experiência muito reveladora para mim. Foi como se eu realmente estivesse entendendo o Evangelho pela primeira vez. E isso fez muita diferença na minha vida. Me ajudou a enxergar melhor os caminhos de Deus. Me ajudou a ter mais amor no coração, mais compaixão pelas pessoas, mais gratidão por tudo que eu tenho e pelo futuro também. Me trouxe mais paz no coração, entender que as coisas que acontecem estão nos planos dele e que são maiores do que os nossos. Eu acho que Jesus veio para essa terra para realmente restaurar o nosso relacionamento com Deus e mostrar o caminho até Ele, que é um caminho de amor, de compreensão, de compaixão, e eu sou muito mais feliz agora. Olá a todos, eu gostaria de compartilhar com vocês que conhecer Deus através da primeira IPI está sendo para mim viver o amor, a amizade e o companheirismo dentro de uma comunidade religiosa muito especial, muito abençoada. E isso fez toda a diferença na minha vida, porque fez com que eu quisesse cada vez mais conhecer sobre o Evangelho, conhecer sobre Jesus. E hoje eu posso dizer que para mim a única palavra que
define Jesus. É o amor incondicional dele por todos nós. E eu gostaria também de agradecer ao reverendo João Paulo por ser este pastor tão abençoado, tão cumpridor dos deveres do seu chamado de Deus. Dizer que o Senhor fez toda a diferença nessa minha caminhada. Muito obrigada. E eu também quero agradecer a Paula, ao João Francisco e a Olívia, que dividem, né, o pastor, esta pessoa tão abençoada com toda a comunidade. Obrigada. Vocês são uma família muito especial. Deus abençoe imensamente vocês. E eu também quero agradecer a minha amada, querida amiga Luísa, que foi quem me apresentou a primeira IPI. Obrigada, minha amiga. Com tudo isso, eu me batizei e o meu filho também, o Daniel, foi batizado junto comigo, o que foi uma emoção muito grande. Então, hoje eu tenho só a agradecer a Deus, agradecer a Jesus por todo o amor, por todo o carinho. Obrigada, Senhor, por tudo. Eu sou a Josiane, eu tenho 33 anos, sou nascida e criada aqui na cidade de Assis. Eu sou a esposa do Danilo, mãe do Bruno e da Isabela. Eu, desde quando eu era criança até a minha adolescência, frequentei a primeira IPI de Assis e fui batizada nessa igreja. Depois de um tempo, eu parei de frequentar. Depois acabei me casando, tendo filhos. E eu e o meu esposo, nós sentíamos falta de alguma coisa na nossa vida, na nossa família. Foi então que nós decidimos procurar alguma igreja para frequentar. Fomos até a primeira IPI de Assis. A partir do primeiro momento que nós chegamos à igreja, nós sentimos um carinho muito grande. Fomos muito bem recebidos pela igreja, pelo pastor Jota, e começamos a frequentar. E realmente nós sentimos uma diferença muito grande a partir do momento que Deus começou a fazer parte da nossa vida, da nossa família. O convívio aqui em casa mudou, o nosso tratamento, né, com as crianças, com as pessoas de fora. E hoje eu fico muito feliz em ver que o meu esposo vai ser batizado na igreja, uma igreja que eu gosto tanto, que fez parte da minha infância, que eu tenho momentos bons, lembranças boas da igreja, e que essa igreja realmente, né, vai fazer parte da minha vida mais uma vez, da vida dos meus filhos, e se Deus quiser, né, dos filhos deles também. E eu agradeço, né, por fazer parte dessa igreja, por conhecer, que a minha família, né, conhecesse a Deus através dessa igreja. Agradeço por estar sendo recebida nessa igreja novamente e agora bem acompanhada, né, pela família, pelo esposo, pelos filhos. E é isso. Fiquem com Deus e muito obrigada. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Danilo, eu tenho 35 anos, sou nascido em Osasco, moro em Assis desde 2004, minha família veio para cá em 2004, meus pais na verdade, né, eu vim junto. Conheci a minha esposa, né, a Josiane, aqui em Assis, ela é natural de Assis, somos casados, temos 2 filhos, o Bruno e a Isabela, o Bruno de 11 anos e a Isabela de 4 anos. E foi através, né, da Josiane que eu conheci a primeira IPI, né, ela por insistência foi me convidando, me convidou algumas vezes e eu acabei aceitando o convite, conheci a igreja, conheci o pastor Jota, o pastor João Paulo, a peça fundamental aí na minha transformação, foi através das pregações do pastor
que hoje chego ao batismo, né? Foi através das pregações que eu consegui entregar meu coração a Deus, ao Espírito Santo, a iniciar essa jornada, essa caminhada, né? Junto à igreja, né? E para mim é muito importante esse momento, é um momento de transformação, é um momento realmente de entrega, é um momento em que a gente, né, eu consigo colocar na balança e ver, né, o que era o Danilo sem Deus, sem Jesus, né, sem estar no caminho. E hoje é muito gratificante estar com a minha família, com os meus filhos me acompanhando nessa jornada e ter os membros da igreja, os amigos da igreja, os irmãos, né, que caminham conosco nessa jornada, a cada dia aprendendo um pouco mais, né. Hoje eu costumo dizer, né, para quem me conhece e participou de alguns grupos, eu ainda sou um bebê na fé, eu ainda estou começando a minha jornada, ainda estou engatinhando. Isso é só o começo, esse é o princípio e é isso. Eu acho que para mim é fundamental ter conhecido a igreja, conhecido o pastor, e eu acho que esse momento é um momento transformador, né, para minha vida, para a vida da minha família. E eu acho que é isso, conhecer a igreja, né, estar no caminho de Deus, para mim foi um momento, está sendo um momento, né, de entrega, de alívio. Eu costumo dizer que antigamente, né, o ditado, a minha família trazia muito que, né, entrega nas mãos de Deus, vai dar tudo certo, confia em Deus. E realmente eu tinha essa dificuldade de fazer essa entrega, de confiar, né, que tudo dependia de mim e eu tinha que fazer, né, fazer e acontecer. E hoje eu já consigo compreender que realmente é entrega na mão de Deus, né, tudo vai dar certo, Deus sabe o que faz, Deus é o caminho. Então eu acho que a melhor parte hoje da minha vida, né, em conhecer a Deus e estar no caminho, é desse alívio, né, desse conforto em que eu posso realmente confiar em Deus. E é isso. Muito obrigado a todos e fico muito feliz em estar participando da igreja, ser membro da igreja, né, e estar sendo batizado nesse momento. Muito obrigado, um abraço a todos. Coisa linda, né? O testemunho desses irmãos e irmãs. Então, no próximo domingo, vocês vão ver, né, o batismo. Já aconteceu no dia 31 de outubro, mas nós gravamos ele, vamos passar no próximo culto, que vai ser o culto de aniversário da nossa igreja. Mas é muito bom, né? A gente ver aquilo que Deus tem feito, realmente trazendo salvação para as pessoas. Eu espero que esse testemunho de cada um dos irmãos e irmãs que você ouviu nessa noite possa servir de inspiração para você, para que você possa também olhar para fora e ter a coragem, ter a ousadia de compartilhar o Evangelho que traz vida e vida em abundância. Receba a bênção, então, meu irmão, minha irmã. Eu desejo que o Eterno vá à tua frente, que Ele guie você no caminho que deve andar. Eu desejo que o Eterno possa estar atrás de você, te protegendo e livrando do inimigo. Eu desejo que o Eterno possa estar embaixo de você como uma rocha para sustentar a tua vida. Eu desejo também que o Eterno possa estar acima de você, para que lá do alto dos céus Ele derrame bênçãos sem medidas. Acima de tudo, eu desejo que o Eterno caminhe do teu lado. E se você tropeçar, se você cair, que mais uma vez Ele te ponha em pé. Que o amor do Pai, que a comunhão do Filho e o consolo do Espírito permaneçam com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje por todo sempre. Amém. Tenha uma ótima semana. Que Deus te abençoe. Nas alturas do céu.
seja louvado, seja louvado por toda eternidade. Tu serás adorado.